E boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Mais uma live na mesa. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Já compartilha essa live aí com todo mundo, avisa que nós estamos ao vivo. Hoje um bate-papo muito legal com um pastor lá de Botucatu, pastor Val Mariotto, pastor de casais. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo abençoado. Enquanto isso eu vou mandando aqui pra galera avisar que nós já entramos ao vivo. Vocês também vão compartilhando a live, avisa que nós já estamos ao vivo. Me falem se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se está tudo certo aqui. Vamos ver aqui, tô compartilhando a live, galera. Com certeza que vai ser aí muito, muito bom. Só esperar o pessoal entrar. Avisa todo mundo, nós estamos ao vivo, que hoje nosso bate-papo vai ser super descontraído, vai ser maravilhoso, gente, sem sombra de dúvidas. Aí. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Luísa tá aqui sempre nas lives, né, Lu? Participando, comentando. Fala pra mim se a câmera tá boa, se o áudio tá bom, se você tá ouvindo algum ruído, porque eu tô com o ventilador ligado. E aí você me fala se o ruído do ventilador tá atrapalhando. Por favor. Beleza, Lu, muito obrigado, viu? Tá aqui sempre participando com a gente. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda também. Você é muito boa. Só esperar mais uns 2 minutinhos. E aí a gente já dá início à nossa live, tá bom? Manda um cafezinho aqui, maravilhoso. Já pega aí seu copo d'água, pega a sua xícara de café e vamos sentar à mesa juntos, ok? Tenho certeza que vai ser muito, muito bom. Só esperar. Vocês estão ouvindo algum ruído? Porque eu tô com o ventilador ligado, aí às vezes eu fico meio receoso de estar dando alguma interferência. Aí só me falem se tá dando algum ruído por conta do ventilador, senão eu vou deixar ele ligado. Mas se tiver, eu desligo ele, por favor. Acho que virou a câmera, pastor. Descobri como é que vira só. É numa bolinha que tem aí, bem do ladinho da câmera pequenininha. Tô tentando. Aê! Graça e paz, querido. A paz, pastor. Muito bom estar aqui com você essa noite. Amém. Bom estar com vocês. Muito bom, muito bom. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo.
Aqui tudo na paz, graças a Deus, rompendo em fé. Glória a Deus. Tá calor por aí? Bastante. Aqui tá um pouquinho. A última vez que eu tinha visto, acho que era no finalzinho da tarde, tava em volta dos 30 graus pra cá. Tá bem quente aqui também, viu? Aí, hoje eu consegui adaptar o nosso fundinho, ó. Olha, ficou legal, hein? Consegui adaptar. Aos pouquinhos a gente vai ajustando as coisas aqui. É verdade. Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui o pessoal que tá entrando. Douglas Cândido, muito bem-vindo, Douglas. Boa noite. Eliane, Caroline, Beatriz. Sejam muito bem-vindos, gente. Com certeza que essa live vai ser muito, muito boa. E tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Deixa eu ver, são 8h07 agora. Aqui, deixa eu dar pra gente começar, né? Eu vou ficar fazendo uma oração rapidinho. E aí, pastor, o senhor já fica livre para se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu ministério, tá bom? Ok. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, ó Deus, muito obrigado por esta live. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que faz, nós cremos que o Senhor é o Deus que opera, nós cremos que o Senhor é o Deus que transforma, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro para que muitos casais, Senhor, sejam alcançados por essa live. Eu oro, Senhor, para que muitas famílias, Senhor, recebam uma dose de esperança, Senhor, através dessa live. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida do pastor Val, que aceitou o convite de estar participando dessa live. Obrigado por cada pessoa que está assistindo essa live agora, ao vivo, Senhor. Obrigado pelas pessoas que vão assistir depois que essa live já for lançada. Em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro que essa live não é apenas mais uma live, Senhor, mas que seja um mover, Senhor, que seja um marco na vida dessas pessoas, que elas possam ser empoderadas, ó Deus, pelo Teu Espírito, que elas possam ser cheias do Teu Espírito, ó Deus. Eu declaro, Senhor, um destravar dos meus irmãos, na mente de muitos pais, na mente de muitas mães, na mente de casais, ó Deus, na mente de muitos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus da família, e é isso que nós cremos e oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, por favor, se apresente, fala um pouquinho do seu ministério, como começou. Amém. Primeiro, eu quero agradecer, Nicolas, pela oportunidade de estar com você aí, né? De poder bater esse papo, falar um pouco da gente, falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que Deus tem colocado na nossa mão para fazer, né? A luta é árdua, a luta é, às vezes, algumas derrotas no meio do caminho, mas em todas o nome de Jesus tem sido glorificado. Então, muito obrigado aí pelo convite, é um privilégio. Eu sei que foi meio que difícil, parece que para você acertar a data, né? A nossa vida, ela tem sido, os últimos anos, assim, uma vida bastante corrida, até porque a gente tem o nosso trabalho, né, secular, eu e minha esposa, os meus filhos, e ainda tem o ministério, temos a nossa igreja, no qual a gente é líder do Ministério de Casais, e ainda tem o ministério itinerante, né? Não gosto muito desse termo itinerante, mas um ministério que tem alcançado igrejas, alcançado famílias, casais. Então, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Espero também, e compactuo com a sua oração, de que essa nossa live ela alcance pessoas, alcance, a gente não tem ideia de quem realmente, né? Nós vamos chegar, aonde nós vamos chegar, mas aonde o meu pé, o seu pé não pisar, essa live chegue com uma mensagem de esperança, de alegria e, acima de tudo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós começamos a trabalhar com casais, aconselhar casais, né? No campo do aconselhamento, já há mais de 15 anos, cuidando apenas de um ou dois casais que estavam muito próximo da gente, e isso foi tomando uma repercussão, foi tomando um rumo que a gente não esperava, né? E aí, uns 5 anos depois, a gente está a cuidar de casais, a gente ser líder de célula na nossa igreja, a gente começou a entender a necessidade, né? A partir dos aconselhamentos, as dúvidas que muita gente tinha, que também eram algumas nossas, que nós fomos buscar
entender a vontade de Deus e aquilo que Deus dava liberdade para a gente fazer dentro do nosso casamento. E a gente chegou à conclusão de que essa dúvida não era só nossa e todo aquele material que a gente absorveu nos aconselhamentos, toda essa bagagem, a gente começou a usar e trabalhar nas palestras. Né? A gente começou a montar a palestra em cima dessas dificuldades e começou a dar certo. Né? A gente colocou a minha pegada, que é uma pegada bem humorada, é uma pegada bem divertida, e isso começou a dar certo. As pessoas começaram a entender os assuntos, isso começou a alcançar casais, alcançar famílias, alcançar jovens. Hoje eu tenho a oportunidade de falar para muitos jovens, né? E eu me sinto privilegiado por isso, falo na linha de relacionamento, na linha que é aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, a gente tem falado bastante com jovens, né? Então já há 15 anos que a gente está na estrada, eu e minha esposa. A minha esposa, ela fala muito pouco, né? Ela é mais precisa nos aconselhamentos, mas eu falo por ela e tem dado certo e a gente está muito feliz com tudo isso. Esse ano a gente não tem mais sábados livres, temos pouquíssimos domingos, já sextas-feiras já estão bastante comprometidas. E eu entendo que tudo isso é Deus, né, que encontrou em nós um coração totalmente despreparado, mas muito disposto, né? E a gente tem avançado, Nicolas, a gente tem avançado e eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade de servir a Deus e de ajudar pessoas, né? De levar uma mensagem de esperança, de alegria. E isso não tem preço, né? Isso não tem dinheiro que pague. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, por a gente ter conseguido aí ter esse momento aqui. Eu conheci o pastor Val, o senhor veio pregar aqui na Assembleia de Deus, Missão Profética, no culto de Páscoa. No domingo de Páscoa, o senhor veio pregar aqui em Santo André. E eu não ia naquele dia, eu não tinha programação alguma para aquele dia, eu ia ficar em casa só. E é uma igreja que a minha igreja tem conexão com essa igreja, né? E a minha vizinha, ela congrega lá, ela me convidou, falou, vamos, vai ter um culto, tá? Vai vir um pastor pregar. E aí eu fui. E cheguei lá, vi o pastor pregando, falei, meu Deus do céu, que mensagem que é essa? Foi muito boa a ministração, o senhor pregou sobre família, sobre paternidade também, foi sensacional. Foi algo assim que eu precisava muito ouvir. E aí eu falei, e aí eu estava já com a estruturação desse projeto de novo, né, a mesa. E para quem não sabe, eu já fiz algumas lives com alguns convidados, só que eu fiz mais quando a gente estava em pandemia, quando começou aquele negócio de culto online e tal. E aí eu comecei a fazer as lives. Só que depois, pela questão de estar terminando o ensino médio, de começar a trabalhar, eu acabei deixando de lado. Só que Deus, ele já vinha há um tempo me trazendo de volta para fazer essas lives, para, né, trazer conteúdo de novo. E aí eu fui e comecei a estruturar novamente esse tema à mesa, né? Eu falei um pouquinho do porquê eu tinha escolhido ele na live da semana passada. Eu vou falar um pouquinho, né, o porquê que eu escolhi o tema à mesa. A mesa porque toda vez na Bíblia que Jesus ele entra na casa de alguém, ele vai para a mesa. Isso é muito lindo, porque nós sabemos que a mesa é um símbolo de intimidade e comunhão. E Jesus ele se assentou à mesa desde de um publicano até uma prostituta, né? Então, a mesa foi um tema que o Senhor me deu para mostrar que nós temos parte com Ele, que nós temos acesso a Ele, que nós temos acesso à presença. Então, quando eu coloco assim, venha se assentar à mesa conosco, tá? Além de se assentar à mesa comigo e com o pastor, mas se assentar à mesa com o próprio Jesus, né? Eu trouxe isso porque a mesa é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão, é um lugar de abrir o coração, né? O pastor Val, sendo pastor de casais, sabe que muitos aconselhamentos aconteceram em mesas, né? Sentados à mesa. Então, eu gosto muito, eu tenho aprendido muito e eu tenho recebido muito, né, nessas lives, que tem tomado uma proporção que às vezes nem eu imagino, sabe? Pessoas que assistem, pessoas que compartilham
compartilham, pessoas que vêm e dizem que foi boa, e eu fico, meu Deus do céu, onde está chegando? E é muito gratificante, porque tá além da minha força, tá além de simplesmente ganhar seguidores, né? Tanto que aqui os convidados, eles transicionam, desde muito popular até quase nada popular, então... E eu gosto muito porque eu tive uma live com um vereador há umas 2 semanas atrás, e tive também live com os meus sogros, tanto com o meu sogro quanto com a minha sogra. E a estruturação do Instagram é totalmente diferente. Um é vereador, é verificado, muitos seguidores. O outro é no anonimato, sabe? E eu gosto disso, porque você vai trazendo essas pessoas que a gente olha e fala, são irrelevantes, mas na verdade elas são totalmente relevantes para o Senhor, né? Então, eu amo isso, eu amo trazer essa oportunidade para as pessoas, e eu tenho certeza que essa live vai ser mais uma live maravilhosa que nós vamos ter aqui. Tenho certeza que Deus vai se fazer presente. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Pastor, você falou que vocês têm um trabalho, né? Trabalho secular por fora, além de trabalhar na igreja, né? E como que vocês administram isso, essa vida, um trabalho secular com a vida na igreja, com o ministério itinerante? Como que vocês administram isso tudo? Não é fácil, né, Nicolas? É uma correria. A gente, às vezes, abre mão de lazer, de descanso, né? Porque a gente tem uma coisa no nosso coração. Não dá para dar fruto fora de casa, não dá fruto em casa, né? Então, quando eu digo em casa, não é só na minha casa, não é só com a minha esposa, não é só com os meus filhos, é também na minha igreja, né? Eu preciso ser bom para a minha igreja, eu preciso dar fruto na minha igreja, eu preciso ser presente na minha igreja. Há um esforço muito grande da nossa parte para que a gente possa suprir aí essas demandas, né? De família, igreja e ministério. É complicado, não é fácil. E o trabalho, né, secular aí. Então é uma correria. Final de semana, raramente a gente está em casa, né? Então quando a gente tem um tempo com os filhos, a gente faz desse tempo um tempo realmente de qualidade, um tempo que vale a pena estar junto, né? E quando a gente está na igreja também, a gente está na igreja para se entregar por completo, para servir. O povo está acostumado, às vezes, com a nossa ausência, né? A gente faz bastante visita, bastante aconselhamento, a gente atende bastante gente também por mensagem, por telefone. Então a nossa vida é uma correria. Como se administra, eu não tenho uma receita pronta de como administrar. Eu vou atendendo as demandas de acordo com que elas vão aparecendo para nós. Amanhã mesmo a gente tem uma visita. Quarta-feira eu tenho um compromisso, quinta-feira é culto na nossa igreja e eu não abro mão de estar lá. Sexta-feira a gente tem de folga, então eu vou aproveitar com a minha família. Aí sábado eu já viajo para a cidade de Itu, prego lá, durmo lá, prego lá domingo de manhã e volto, porque domingo à noite eu prego na minha igreja. Então, você vê, é uma correria, é uma doideira, e as pessoas às vezes até perguntam, como é que você consegue, como é que vocês não cansam? A gente cansa, mas eu creio que Deus tem dado uma força sobrenatural para nós, uma capacitação e um renovo sobre nós, assim, né? Por muitas vezes chegar em casa de domingo para segunda, 1h30, 2 horas, 3 horas da manhã para 6 horas estar de pé, e é humanamente impossível você pensar nisso, né? Você no outro dia trabalhar e a gente trabalha, a gente consegue, porque eu entendo que é algo espiritual, algo do céu mesmo, recompensando e nos reabastecendo, nos reanimando, trazendo uma força mesmo que a gente, até mesmo a gente desconhece, né? Eu acho que é só Deus mesmo, Nicolas, para nos fazer avançar dessa forma, e a gente tem um propósito, né? Na verdade, assim, tudo começou através de uma oração quando eu era recém-convertido, né? Essa parte é interessante para você entender. Quando eu era recém-convertido, eu tinha um desejo de pregar, um desejo, eu vi os pastores pregando e aquilo latejava no meu coração e eu dizia, um dia eu queria muito pregar. Eu já lia a Bíblia, eu já estudava, né? Mas eu não tinha um medo de microfone, tem até hoje, na verdade, mas hoje eu consigo disfarçar bem isso, né? Através das brincadeiras, do bom humor, eu consigo meio que mascarar o meu medo de falar em público. Mas na época eu morria de medo de falar em público.
E um dia eu fiz uma oração. Eu falei com Jesus que se ele me desse a oportunidade de pregar um dia, eu jamais me negaria a aceitar um convite. Falei, se o senhor me levar a pregar, eu sempre vou aceitar o convite. E essa oração eu tenho a convicção de que Deus ouviu, e hoje eu tenho isso, esse propósito assumido, né, esse voto. Então, se é possível, se eu não tenho nenhum compromisso, eu não deixo de atender. Seja a igreja grande, seja a igreja pequena, seja um bate-papo, seja um casal para atender, seja uma live como hoje com você. Eu tenho muita dificuldade em live, e você percebeu isso, mas o compromisso de falar dele, do nome dele e daquilo que ele tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, é um compromisso que eu tenho com ele. Como que se aguenta? Não sei não, irmão. Às vezes eu percebo um cansaço excessivo na minha esposa, principalmente, né? Eu percebo, mas a gente tem rompido, tem avançado. Isso é verdade. A gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quando se trata dessa correria de ministério itinerante, né? Viaja, volta, daí vai na igreja, aconselha. Então, mas é graça. Só graça. E vocês fizeram o curso, né, do pastor José Gonçalves? Família Nós debaixo da passamos por graça. lá. Nós passamos por lá em 2000 nós já cuidávamos de casal. Foi 2012, se eu não me engano, a gente esteve lá fazendo um curso de formação de conselheiro que ele tinha lá, né? Tive a oportunidade de passar por lá, tive a oportunidade de passar lá por vários congressos de casais. Isso também foi ajudando, né? Despertar em nós aí essa vontade de cuidar de casais. E Deus foi, né? A unção que você admira é a unção que você atrai, né? Então eu acho que eu admirava tanto o pastor José, admiro ainda até hoje, e acho que eu atraí essa unção e hoje é o nosso ministério. Graças a Deus por isso. E cuidar de família, né, é um assunto delicado, né, pastor? Mas hoje, assim, como que vocês administram a vida individual de vocês? A sua vida, a vida da pastora Márcia, inclusive nos aconselhamentos. Como que vocês administram essa particularidade de cada um exercendo o ministério de vocês? A gente consegue separar bem isso, Nicolas. A gente consegue, principalmente no aconselhamento, né? A gente já errou muito no início, porque a gente trazia o aconselhamento para dentro de casa, a gente misturava um pouco as coisas e isso atrapalhava bastante a gente. Às vezes até era motivo de discussão entre nós, porque a gente começava a medir o aconselhado. Não, fulano está certo, fulano está errado, e isso começou a causar. E a gente, com o tempo, com a experiência, com a maturidade e com a própria bondade de Deus que foi nos aprimorando, hoje a gente tem essa facilidade. A gente não mistura as coisas. O aconselhamento é aconselhamento, a gente tem essa facilidade. Tem o nosso tempo, né? A gente não abre mão do nosso tempo de descanso, por exemplo, se não está fazendo nada e está jantando junto, comendo uma pizza junto. Isso tudo a gente valoriza bastante, a gente consegue separar isso. Mas tem coisa que tem de hora, meu irmão, que você está jantando e acaba tendo que sair para aconselhar, tem hora que você tinha um compromisso, desmarca para poder pregar. Meu irmão, tem de hora que você não administra, não. Tem de hora que é o céu que administra. E quando o céu administra, não tem como dar errado, né? Tem muita gente que às vezes vive com a vida, não tem tanta tarefa como nós e acaba se atrapalhando. Por quê? Porque não deixa o céu governar. A gente tem isso no coração. O céu governa a nossa agenda, o céu governa a nossa vida, o céu governa a nossa família. Então, quando o céu governa, muitos dizem assim, o dia, 24 horas no dia é pouco. Eu acho que é muito, dá para fazer muita coisa em 24 horas. Quando você realmente tem Deus como o controlador do seu dia, da sua vida, eu percebo que é Deus mesmo dando uma graça e a gente consegue administrar isso muito bem. E você falou que, às vezes, por conta de trazer os aconselhamentos para casa, né, acabava gerando aí conflitos, né? E como que hoje vocês lidam com os conflitos e, geralmente, né, como que
vocês aconselham outros casais quando se trata de conflitos hoje? Então, o aconselhamento, ô Nicolas, ele é complicado, porque eu até brinco, né? Outro dia eu falei numa palestra que a gente começou cuidando de um casal, né? Aí chegou um casal endemoniadinho, juntou com os demônios que tinha na gente, misturou todos os demônios, daí quando a gente viu, todos os demônios tinham saído e começou a dar certo o negócio. Então, assim, o aconselhamento, o conselheiro, ele precisa ter muita graça, ter muita buscar em Deus mesmo esse entendimento, porque além dos conflitos dos outros, ele tem os próprios conflitos, né? Então, assim, eu e a Márcia, a gente é pastor de casais, a gente é conselheiro, mas a gente não está imune a, a crises aqui em casa, a discussões aqui em casa, a atritos aqui em casa. A gente é uma família normal. A gente é uma família que tem problemas, tem discussão, né? Ainda há pouco agora, minha filha foi para a faculdade e eu me estressei com ela aqui. Então, a gente não prega uma família perfeita, a gente não prega uma família de propaganda de margarina, não. A gente prega uma família onde o pau quebra, né? Mas por nada a gente se separa. E eu acho que essa é a grande sacada nossa hoje, né? A gente não sobe num púlpito para pregar uma família perfeita, uma família que dá até gosto, assim, não, não. A nossa família, eu sempre digo, a nossa família tem problemas, nosso casamento tem problemas, o pau quebra aqui em casa de vez em quando, mas a gente decidiu, né? Que o cordão de três dobras ele não se rompe. Então a gente decidiu que quando a gente não consegue governar as nossas emoções, a gente busca em Deus e isso tem dado muito certo. Agora, o conselheiro, se tem alguém ouvindo que cuida de casais, tem vontade de cuidar de casais, ele precisa aprender a administrar os seus próprios conflitos para não misturar os seus conflitos com o conflito do outro. O grande problema hoje, às vezes nos aconselhamentos, é porque você lida com a sensibilidade do outro lado. Então você imagina a gente aconselhando e muitas vezes a gente, como pastor, atende a esposa, né? Não sozinho, óbvio, mas aí você mexe com a sensibilidade, com o momento sensível da esposa. A minha esposa às vezes fala com o marido e é um momento sensível. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o aconselhamento, ô Nicolas, ele é um campo minado. Eu digo sempre isso, para a equipe que está comigo, inclusive. Se o aconselhamento é um campo minado. Se você não sabe pisar lá, não pisa, porque você vai... Eu penso assim, eu não sei se você já viu essa cena, mas tem alguém se afogando, por exemplo, né? E aí alguém pula para socorrer e morre junto. Não sei se você já viu uma cena dessa, mas alguém vai socorrer alguém se afogando e acaba morrendo junto afogado. Por quê? Porque ela não tinha técnica o suficiente para salvar. O aconselhamento não é diferente. Se você entrar no aconselhamento e você não tiver técnica certa, você acaba se afogando junto com o aconselhado. Isso é muito sério. A gente já cansou de ver casamento se acabando, ou aconselhado se lascando junto com o conselheiro se lascando junto com o aconselhado, né? Então é complicado isso. A gente tem que administrar primeiro os nossos conflitos, né? E depois ajudar com que os casais administrem os conflitos deles. E às vezes o conflito que você vai ajudar a cuidar é tão parecido quanto o seu. Deus é engraçado. Deus ele tem um senso de humor fantástico. Às vezes você está em crise naquele assunto e você vai atender um casal que está em crise no mesmo assunto. É complicado. Deus é engraçado demais. Imagino. Pastor, hoje, assim, você já trabalha há 15 anos com casais. Qual a maior, geralmente, assim, o maior problema que vocês encontram, assim, que os casais procuram vocês, né, para conversar? Geralmente, qual o maior problema, assim? Olha, Nicolas, é uma série de fatores, né? É uma série de problemas. Não dá para... hoje a gente tem muitos problemas ligados à internet, né? Ligado a celular, ligado à sexualidade, né? É um esfriamento natural, há um desprendimento do casamento e um prendimento num celular, né? Casais adulterando virtualmente. Esses têm sido problemas recorrentes que a gente enfrenta, né? Sem falar depois no financeiro, sem falar depois em filhos, criação de filhos dá muito problema, relacionamentos que às vezes casais, o marido já traz um filho de outro relacionamento, a esposa traz filhos de outro relacionamento, e aí dá problema no relacionamento atual. É uma série de fatores, mas hoje eu acho que
a grande sacada é não entender que a gente é diferente, né? A incompatibilidade de gênero ainda ela é um fator muito forte de divórcio, falta de diálogo, e eu acho que sexualidade são os assuntos que mais causam problema, porque são, principalmente a sexualidade, não é um assunto muito fácil de falar, não é um assunto muito fácil de você buscar ajuda, né? Muitos homens viciados em pornografia, muitos homens acessando nudez que não lhe é permitida, e isso traz para o casamento uma carga diabólica, uma carga demoníaca, né? E aí, se a pessoa não tiver essa visão espiritual de que está trazendo para dentro do casamento algo espiritual negativo, e além disso, práticas negativas, práticas que Deus não aprova, né? Então, se não tiver essa visão espiritual, esse entendimento, porque mesmo que você tire a sexualidade, mesmo que você tire a espiritualidade disso, a pornografia ainda ela é devastadora no casamento. Né? Ela muda o padrão original da vida do casal. Um homem viciado em pornografia, ele propõe à esposa fazer práticas que está ligado à pornografia. Então, ainda que não tenha nada espiritual, que a gente não vá linkar nada espiritual a isso, mesmo que não siga, não tenho nada com Jesus, não quero saber de religião, eu tenho meu casamento, eu só quero isso, não quero nada de Jesus. Tá bom, mesmo que você não queira nada espiritual na tua vida, ainda que você não queira, a pornografia ela é devastadora na mente do homem, principalmente, e hoje a gente já tem um histórico muito grande de mulheres também viciadas em pornografia. Então, a pornografia ela é degenerativa na mente, né? Sem falar que desencadeia uma série de problemas depois com a idade, né? Como ejaculação precoce, uma série de coisas que não vem ao caso falar aqui abertamente, mas é uma série de fatores. E aí não tem nada a ver com religião, aí é fisiológico mesmo, né? Se é que eu consigo expressar dessa forma. Aí é fisiológico. E esses têm sido os grandes problemas, o grande câncer dos relacionamentos, né? E casais que vão perdendo o interesse ao longo da vida, né? Fazem tudo para conquistar, depois que conquista, agora não faz mais nada, né? Eu costumo dizer que um homem e uma mulher apaixonada, eles são capazes de atravessar a cidade de bicicleta para ver o outro, mas depois que casa, ele não levanta do sofá para pegar um copo de água na cozinha para o outro. Então, são essas mudanças de comportamento que causam na vida do casal, né? E causa muito problema. Então, eu acho que o desinteresse, na verdade, eu vou falar bem claro para você, é um desinteresse por parte do homem, por parte da mulher. E quando um homem quer fazer dar certo, e quando a mulher quer fazer dar certo, irmão, não tem o que segure, entendeu? Não tem o que segure. E quando decide, então, colocar Deus no meio, aí, meu irmão, aí não tem o que pare um casal. Aí pega um casal arrebentado como eu e a Márcia, pega um adúltero como eu era, um homem que foi viciado em pornografia e último grau e gênero que você pode imaginar. Então, hoje, quando eu falo de pornografia, eu não falo porque eu li, eu falo porque eu vivi, né? E Deus me tirou dessa imundícia. Quando um casal decide fazer dar certo, ele pega esse casal arrebentado e leva palestrar para 10 mil casais por ano, como é que acontece com a gente hoje. Então, se o casal decidir fazer dar certo, ninguém segura. E se colocar Jesus no centro de tudo, então aí, meu irmão, aí o inferno tem que sair da frente. Como que aconteceu, pastor, essa restauração na sua vida, né? Você disse que foi envolvido aí com a pornografia. A gente sabe que hoje a pornografia tem sido o mal do século, né? A pornografia anda lado a lado ali com a depressão e ansiedade em nível de acessos entre principalmente os jovens, né? E como que o senhor alcançou essa restauração, essa libertação, né, nessa área que hoje tem atingido muitos homens, principalmente, e agora mulheres, né? Na verdade, Nicolas, a minha esposa ela foi instrumento de cura para minha vida, né? Ninguém mais acreditava em mim, né? Eu não tinha nenhum crédito, assim, eu era muito perdido mesmo. E eu estava no fundo do poço, né? Não tinha moral para nada, eu não era crente ainda. E a minha mulher resolveu acreditar em mim, resolveu me dar uma nova chance e eu tomei uma postura, né? Eu disse, ó, tá bom, eu sozinho não consigo sair daqui. Eu quero ir para a igreja. E a minha esposa já tinha me convidado algumas vezes, ela ia de vez em quando. Daí ela falou, então vamos para a igreja. A gente foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou junto. E quando Jesus entra, né, cara, eu acho que assim, foi muita força de vontade da minha parte de sair de lá, mas eu entendo que foi Jesus.
totalmente Jesus e eu não teria saído de lá sozinho. Ele viu a minha determinação, a minha força de vontade. Não é fácil, sabe? Talvez alguém está nos vendo agora ou vai ver essa live depois. Eu posso garantir a você, se você está viciado em pornografia, busque ajuda, porque sozinho não é fácil. É possível? É possível, mas não é fácil. A pornografia ela é uma descarga de dopamina e a gente vicia na dopamina. Né? A gente vicia, muda de cena, a cena perde a graça, a gente vai para outra cena, então a gente está viciado em dopamina. A gente não está só viciado em pornografia, mas está viciado também em dopamina. Então, precisa de ajuda. Eu tive a ajuda da minha esposa e Jesus da minha vida, cara. Foi uma postura que eu tomei, uma oração que eu fiz um dia que eu estava no desespero, meu casamento estava acabado, eu dobrei meu joelho e eu nem sabia orar, na verdade, né? Eu era católico ainda, e eu dobrei meu joelho e eu falei para Jesus que eu não aguentava mais ser quem eu era. Eu queria mudar de vida e que sozinho eu não conseguia. E eu disse assim para ele que se ele existisse mesmo, era para ele entrar na minha vida e mudar. E acho que ele entrou. Acho não, tenho certeza que ele entrou, ele ouviu minha oração, entrou, e aí, meu irmão, nunca mais fui a mesma pessoa. Deus transformou meu caráter por completo. Meus amigos de baderna da época, né? Algum de baderna que eu digo assim, de farra, de beber, de sair, meus amigos, hoje muitos deles sentam na primeira fileira para ver as minhas palestras, então eles mesmos que me conheceram, eles mesmos dizem assim, olha, só Jesus podia mudar a tua vida, então eu fico muito feliz porque as pessoas estão vendo que Jesus mudou a minha vida, e eu sozinho também não teria conseguido mudar, não. E, pastor, ficou que quais são, né, algumas das práticas que o senhor percebe, práticas, no caso, espirituais mesmo, né, que moldam os valores e os princípios para que formem a base de uma família hoje? Você fala as práticas negativas? Isso. Tanto as Ah, negativas quanto as positivas. eu acho que as negativas a gente está muito desatento, né? A Bíblia diz assim que a gente tem que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, né? O próprio Jesus falou assim, orar e vigiar. Eu acho que tem, às vezes a gente ora muito, vigia pouco, né? Eu percebo que o inferno ele tem usado de estratégias para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família. E hoje, por exemplo, uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ela está na tela, ela vive na tela, né? E muitos pais não nem monitoram o que essa criança está vendo. Então, a personalidade da criança ela está sendo formada em cima do que ela está vendo na tela, né? São princípios, por exemplo. Você tem um programa que chama Mesa. Hoje não se faz refeição em mesa mais. Algumas coisas simples que a gente fazia com os nossos pais, algumas coisas simples da infância, que eram fundamentais para você manter uma tradição, para você ouvir a voz do pai, respeitar o pai. Eu sou de um tempo que se meu pai não sentasse na mesa, ninguém comia. Né? Eu sou de um tempo que meu pai estava conversando na sala, ninguém se metia na conversa. Hoje eu vejo os pais conversando e os pequenos desmentem o pai na frente da gente. Então, o problema são a gente perdeu alguns princípios de coisas simples, algumas coisas que a gente era importante na formação do caráter dos filhos, né? Pais omissos hoje, que tem medo de castigar o filho, tem medo de usar a vara da disciplina, sendo que a Bíblia dá legalidade para usar a vara da disciplina em Provérbios. Então o pai, não quero bater, não quero bater. Então essas coisas, elas foram... não é um fator, né, Nicolas? São vários fatores que eles foram se perdendo no meio do caminho, vários fatores que foram sendo esquecidos, vários princípios que foram sendo esquecidos, né? E isso tem deixado a família muito vulnerável, né? Esse é o lado negativo e que a gente deixou de fazer, coisas importantes. Sem falar do lado espiritual, né? Você leva hoje uma criança para o culto, você leva brinquedo para que essa criança fique quieta no culto. No meu tempo, eu ia para a missa com meu pai e não tinha brinquedo. Entendeu? Eu tinha que ficar quieto, por quê? Porque eu tinha que ficar quieto. Hoje você vai no culto, a criança tem brinquedo, a criança tem celular, o pai levanta para ir tomar água 5, 6 vezes, parece camelo, nunca vi beber água na igreja, né? E aí o filho vê o pai levantando, o filho vê o pai respondendo o WhatsApp. Então, assim, eu acho que um dos fatores mais preponderantes, ô Nicolas, é que
os nossos filhos do tempo de hoje, essa geração, ela está sem referência. Essa é a palavra. Nossos filhos não têm referência. Eu olhava para meu pai era referência de caráter, de educação, de conduta, de profissional. Hoje os nossos filhos eles estão sem referência. Porque os nossos filhos eles não aprendem por palavras, eles aprendem por exemplo, né? Eu sempre digo que vale mais uma gota de exemplo do que uma enxurrada de palavras. E nós estamos preocupados com palavras, com boas palavras, com boas oratórias para os nossos filhos, e não, eles aprendem olhando. Então, a gente deixou de ser referência para os nossos filhos, né? A gente deixou de corrigir, deixou de ensinar o caminho, deixou de corrigir, deixou de ser rígido. Até semana passada a gente postou um vídeo no nosso Instagram falando sobre isso, sobre o quanto ser rígido, né? Porque a Bíblia só ensina o caminho o menino que deve andar, mas a Bíblia corrige o caminho, se necessário for, com a vara da disciplina. Então, a gente não está nem ensinando e nem corrigindo. Então, a família ela está vulnerável por conta de quebra de princípios, né? E princípios básicos, coisas simples, né? Orar junto, refeição junto, né? Tem limites, né? Hoje não se tem mais limite, cada um come no lugar, não se fala mais, cada um fica no seu mundo, no seu celular. Então, tudo isso não é um fator. E o inferno, que não é bobo nem nada, ele tem se apoderado dessas ferramentas, né? E cada vez mais o mundo digital está atrativo para nós e para os nossos filhos, e o mundo digital realmente ele distancia muito quem está perto, né? Ele distancia a ponto de você estar num quarto e outra pessoa no outro quarto e você trocar mensagem sem olhar no olho. Então, isso tudo tem deixado a família muito vulnerável, tem deixado a família à mercê daquilo que o inferno quer fazer com ela, né? E não é isso que Deus projetou para nós. Quando você lê a Bíblia, você encontra referências, né? E você encontra orientação para a família, para que a família seja a família do Salmo 128, a família que vai viver, vai ver prosperidade, vai ter vida longa, vai ver paz sobre Jerusalém e vai ver a prosperidade de Jerusalém e a paz sobre Israel. Então, essa família, ela não tem vivido isso, por quê? Porque não tem se preparado para viver isso. Tem quebrado princípios, tem abandonado práticas importantíssimas dentro do lar, e isso tem deixado a família muito vulnerável. Essa é só a minha forma de pensar, talvez não seja, eu não tenha me expressado bem, mas eu entendo que a família está vulnerável porque deixou coisas simples para trás. Pastor, você vê que essa vulnerabilidade, né? Já uma pergunta. Hoje tem casais que procuram vocês onde não necessariamente o problema, né, que eles estejam enfrentando seja o próprio casamento, mas procuram vocês para saber como aconselham os filhos. Existem alguns casais que procuram vocês para aprender sobre aconselhamento dos filhos hoje? Bastante, Nicolas. Bastante. Na verdade, é assim, eu costumo dizer que filho é que nem pum, né? Cada um aguenta o seu, entendeu? Só que ainda procura pouco, né? Se você pegar, toda a igreja vai ter o senhorzinho, toda a igreja vai ter aquele casal com 40, 50 anos de casado. A sua igreja deve ter aquele casal que é referência, né? E nós, como mais novos, deveríamos sentar para ouvir esse povo. Você está entendendo? Nós viemos de um tempo, assim, eu vim de um tempo que tudo que meu pai falava era lei. Eu não questionava a fala do meu pai. Hoje não. Os meninos, se você falar, eles consultam o Google. Eles vão na internet para ver se o pai tem razão. Ok? Mas a gente veio de um tempo que o pai falou, está falado. Só que a nossa geração está com dificuldade de ouvir os mais velhos. A nossa geração, por exemplo, quando eu vou palestrar, uma das perguntas que eu faço, quem tem mais tempo de casado? Aí você pega lá um casal com 40, 50, eu pegando um casal com 60 anos de casado, eu tenho vergonha de palestrar para eles. Por quê? Porque eu queria sentar para ouvi-los. Né? Porque eu estou com 20 e poucos anos de casado, e eles estão 3 vezes mais do que eu, 2 vezes mais do que eu. Eu queria ouvir para sentar para ouvi-los. Mas hoje a gente acha que a gente é tão dono da razão, a gente acha que a gente é tão bem informado, e que os velhos, os mais velhos, não tem nada para agregar na nossa vida. E a gente deveria sentar para ouvir os mais velhos. Né? Davi está no seu leito de morte, ele chama Salomão, Salomão seria o sucessor dele, Salomão seria o construtor do templo, ele chama Salomão e diz assim,
eu vou pelo caminho de toda a terra, eu estou morrendo. Mas seja fiel a Deus, seja homem e não se desvie dos caminhos do Senhor. É a orientação de Davi a Salomão. Então, assim, por quê? É uma orientação de um mais velho para um mais jovem. Eu estou morrendo, eu estou no meu fim da vida. Por onde você vai passar, eu já passei, eu conheço o caminho das pedras. Mas a gente tem dificuldade para ouvir, até os mais velhos. Né? A gente tem dificuldade para pegar uma palavra, pegar uma mensagem, pôr em prática. Imagina sentar com alguém mais velho. Eu amo sentar com alguém que tem muito mais tempo de pastoreio, muito mais tempo de casamento do que eu, porque sempre que eu sento, eu saio mais fortalecido e aprendo alguma coisa. Pastor, vocês já pegaram algum casal aconselharam e falaram, meu Deus do céu, que situação maluca é essa? Sim, a situação de vocês olharam e era tão absurdo, nem vocês mesmos falavam, gente, como que isso chegou nesse ponto? Já aconteceu alguma situação assim? Você quer saber essa semana ou semana passada? É o que mais a gente pega. Você olha e diz assim, meu, não é possível, cara, não é possível. A gente já cuidou de casais que se divorciou por falta de dinheiro, né? E a gente já cuidou de casais que tá se divorciando, se divorciou porque tem muito dinheiro. Então, aí você fica pensando, meu, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu não ia pensar em me separar, eu ia pensar em viajar, meu irmão. Eu ia pensar em investir na minha casa, na minha família, na minha carreira, no meu ministério. E aí você olha para o outro casal que não tem. Se eu estivesse na crise que eles estão, eu ia arrumar outro serviço, eu ia trabalhar, ia correr atrás. Então, assim, a gente já pegou casos extremos, tá, Nico? A gente já pegou casos de abuso sexual, do padrasto, a gente já pegou casos de homens viciados em pornografia, isso aí é o mais comum que você pode imaginar. A gente já pegou casos de pastores viciados em pornografia, né, e dirigindo igreja, Deus nos deu uma graça, a gente conseguiu ajudar, foi liberto. Então, assim, cara, você pode imaginar não vou ficar aqui abrindo por uma questão de ética, mas, meu irmão, você pode imaginar, que você puder imaginar, até envolvendo cachorro, já apareceu para nós, entendeu? Você pode imaginar, casal que briga por causa do cachorro. Outro dia chegou para nós o caso de um casal que estava se divorciando por causa de uma calopsita. Eu falei, mata a calopsita, meu irmão. Mas não era. Daí nós foi descobrir que ela queria, o sonho dela era ter uma calopsita e ele não queria. Daí ela passou o tempo, ela foi lá, comprou sem a autorização dele. Ele ficou bravo, mas tudo bem, deixou a calopsita lá. Só que a calopsita sumiu. Daí ela começou a acusar ele que ele tinha soltado. E aí começou o atrito. Eu não soltei, você soltou porque você não queria, eu não soltei. Enfim, o casamento estava indo por água abaixo por causa de uma calopsita. Muito vulnerável. Casos que você olha e diz assim, meu, vocês não têm problema, cara. Sabe? Aí você olha de caso, você conhece casos de pessoas que a esposa está com câncer, o marido está com câncer, e a esposa está do lado, o marido está do lado lutando, né, enfrentando tudo aquilo juntos. E aí você olha para um casal que briga por causa de uma calopsita, que briga por causa de uma crise financeira, que briga por causa de filhos, vocês não têm problema. O problema é se o filho estivesse doente, se você estivesse doente. Meu irmão, aí você fica pensando, são casos extremos, sabe? Caso aquele que você olha assim, meu Deus do céu, como é que se meteu nesse rolo? E tem casos que você olha assim, não é possível que tá brigando por causa disso. Meu irmão, nós já pegou cada um, mano. Um dia eu te conto. Não dá tempo aqui nessa live, não dá tempo pra eu te contar. E, pastor, hoje você falou bastante sobre a questão de comunicação, né? E como que é a comunicação hoje na sua casa, né? Esse espaço para que vocês conversem, para que se abram, para que desabafem. Vocês têm esse hábito de conversar, de vontade? A gente, eu acho que a gente segue um conselho dos nossos pais, ô Nicolas. Meu pai e acho que o pai da minha esposa dizia assim, ó, roupa suja se lava em casa. Então a gente tem muito hábito de lavar roupa suja, e não é literal isso, né? Embora a gente também lave roupa suja, mas a gente tenta acertar aqui em casa, a gente conversa. O perdão, ele é muito, muito fácil aqui, né? A gente não tem problema nenhum em pedir perdão um para o outro, a gente não tem problema nenhum em recuar, em ser flexível, né? Ainda que eu acho que eu estou certo, eu não tenho problema nenhum em ceder, a minha esposa também não, meus filhos também não. Então,
eu acho que o que facilita muito essa comunicação, primeiro, que a gente trabalha, a minha orientação para os meus filhos sempre foi assim, olha, por mais difícil que seja, trabalha sempre com a verdade. Por mais que vá doer, por mais pior que seja, seja verdadeiro. Então, a verdade sempre governa, sempre impera aqui, e eu acho que a liberdade, sabe? A liberdade de meus filhos poder falar o que quer comigo, da minha esposa, de eu poder falar o que eu quero com a minha esposa, de eu falar o que eu posso falar para os meus filhos. Quando nós estamos 4 juntos, que a gente tem essa oportunidade, ontem mesmo a gente saiu no culto, foi comer uma pizza nós 4, a gente é zoeira, cara, a gente brinca, a gente se diverte, a gente tem liberdade de zoar um com o outro, de brincar, a gente tem prazer em estar junto, e isso torna um ambiente mais agradável, né? É o que Jesus falou, né? Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, ó, que venha o teu reino, né? Eu não consigo ir para o reino, mas eu consigo trazer um pedaço do reino para dentro da minha casa. Eu consigo fazer da minha casa um pedaço do céu. Então a gente tem lutado para isso. Ainda que com todos os problemas que a gente tem, ainda com todas as diferenças que a gente tem, com todas as chatices que a gente tem, que todo mundo tem, com toda a dureza de coração que todos nós temos, mas ainda assim a gente tenta deixar um ambiente agradável, que os nossos filhos sintam prazer em estar aqui, que a gente sinta prazer em estar aqui. Então, eu acho que essa é a grande estratégia. O problema hoje é que os casais, as pessoas, eles ficam esperando o outro fazer, né? Ela não faz, eu também não vou fazer. Ele não faz, eu também não vou fazer. Eu acho que se ninguém... Imagine, se Jesus olhasse e falasse assim, eles não se arrependeu, eu não desço. E nós não tínhamos nem se arrependido, Jesus já desceu, morreu por nós, e Jesus não tinha razão nenhuma de descer, e desceu. Então, eu acho que a gente precisa olhar mais para Jesus, né? Para que o ambiente da nossa casa seja transformado, seja um ambiente de alegria, um ambiente de paz, e é só Jesus que pode trazer essa paz, mas a gente precisa querer isso, buscar isso, fazer a nossa parte. Acho que essa é a grande estratégia. Vocês já chegaram a aconselhar ou aconselham casais noivos, namorados, algo assim, ou só casais casados? Não, a gente cuida. A gente tem um curso de noivo, né? Curso de formação de noivo, que a gente ministra, que são mais de 20 horas de ministração para preparação para o casamento, né? É que as igrejas não têm muito hábito de fazer isso, de formar, e esse tem sido o problema também dos casamentos, né? Eu acho que a igreja, o ministério de casais, ele precisa trabalhar desde o adolescente, que está pensando em entrar nessa pegada de namoro, de paquera, até o fim do casamento. Só que as igrejas não investem nem no ministério de casais, né? Imagine se vai investir nesse processo. O líder de jovem é solteiro, muitas vezes o líder de jovem já é casado, ele não entende as tentações do jovem, ele não entende os desejos do jovem. Então, há alguns desacertos e a gente cuida de bastante jovem. Eu aconselho bastante jovens que têm problemas no relacionamento, jovens que... Prego muito para jovem, cara. Prego bastante para jovens, não é a minha pegada, eu sofro demais para pregar para eles. Mas eles gostam de mim, do jeito, aí eu vou lá, prego, falo de namoro, falo de noivado, e sempre que eu tenho a oportunidade. Mas a gente tem, sim, a gente tem cuidado de bastante jovem, bastante namorado, noivos, e tem falado muito para essa juventude. Na questão do namoro, né, hoje, eu falo por estar em um namoro. E hoje você tem muitos casais de namorados, ou até mesmo de noivos que te procuram, principalmente pela questão, como você falou, da tentação, do medo de estar entrando aí nessa vida de realmente a vida dois, né? E geralmente quais são aí bem por cima, assim, sabe, bem o recheio do bolo. Geralmente vocês aconselham, geralmente vocês apontam o caminho para eles. Eles não procuram muito não, viu, Nicolas? Os namorados não procuram porque eles acham que eles sabem o que eles estão fazendo. Eles têm a impressão que eles sabem o campo que eles estão entrando, né? Eu tenho até dó. Mas, assim, por conta esse desejo deles de entrar logo num relacionamento, até por questão de que muitos estão entrando por causa da sexualidade, por causa do sexo,
Eles não buscam, por exemplo, um conselho pastoral. Por quê? Porque se me procurar, por exemplo, a minha orientação vai ser em santidade, irmão. Quer casar, tu quer namorar, beleza, namora em santidade. Essa é a orientação. E eles não querem essa orientação. Eles querem alguém que libere eles para fazer aquilo que eles querem fazer. Né? Parece que Deus é carrasco e não quer que eles sintam prazer. Não. Deus quer que eles tenham prazer na hora certa, no momento certo, porque aí vai valer a pena. Então, eles não procuram muito, não. A juventude, eles não querem muito saber disso, não. Eles querem entrar na visão deles, na pegada deles, do jeito deles, e eles não procuram. Se procurar, sabe que vai ser exortado, confrontado e direcionado para aquilo que eles não querem. Então, não é muito comum eles procurarem. A gente cuida de alguns namorados e tal, alguns casais que falam com a gente aconselha tudo, mas jovem, querendo namorar ou procurando, eles não vêm não falar com a gente, não. Vem quando tá desesperado, sabe? Não arruma ninguém, tá passando dos 30, pastor, ora por mim, quero casar. Aí acho que eu vou fazer milagre. Eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu vi um vídeo mesmo falando que tem muito rapaz jovem que quer namorar, mas não tem coragem nem de levantar para procurar um emprego. Quer namorar. Tá vendo isso? Hoje, assim, pastor, você percebe que as ideologias que nós temos visto, né? Exemplo, o feminismo, alguns movimentos que têm atacado diretamente a mulher, a mãe, a família. Assim. O senhor enxerga hoje isso como uma das grandes causas, principalmente entre os jovens que estão entrando na vida a dois ou que desistiram de ter um casamento. Você acha que isso tem sido um grande mal que tem cegado essas pessoas hoje? Ô, Nicolas, eu vou falar um negócio para você, pode parecer heresia. Eu não tenho preocupação nenhuma com ideologia. Sabe? Ah, pastor, então o senhor não acha que isso... Não, eu acho que isso é um desserviço. Eu acho. Mas eu acho que nós, como crente, a gente deveria ter... A maior preocupação nossa seria pregar a palavra. Né? A maior preocupação nossa seria cuidar, e a gente não consegue cuidar dos que andam com a gente, aí a gente quer convencer os que acreditam na ideologia. Se eles acreditam na ideologia, é eles e Deus. Eu acho que a gente, como crente, como pastor, como líder, a gente precisa primeiro cuidar dos que estão próximos de nós. Né? E quais são os próximos de mim? Meus filhos. Eu lutei uma vida, e meu filho tem 23, minha filha tem 21. Eu lutei uma vida para eu implantar uma ideologia na mente deles. E a ideologia que eu implantei na mente deles é a ideologia bíblica, vem a ideologia do céu. Certo? Agora, se eu fico batendo de frente, eu não gosto de polêmica, irmão. Eu acho assim que quem perde tempo com polêmica não prega a palavra. Quem perde tempo de ficar batendo boca e querendo, sabe, subir em carro de carro de escola de samba para falar porque Jesus está voltando, isso é perda de tempo, irmão. Ah, isso é sinal do céu. Eu sei se o nome da mulher lá que subiu para dar um recado para Ivete Sangalo que Jesus está voltando, irmão. Isso é perda de tempo, isso é balela, cara. Sabe? Isso é balela. Eu acho que isso aí, irmão, a gente tem que estar preocupado com a gente, com as pessoas que estão próximas de nós. Jesus cuidou de 12, ele andou com a multidão, mas ele sentou à mesa com 12. Ele orientou 12 sobre o projeto dele. Se eu ando com aqueles que andam comigo, se eu trabalhar bem com eles, eles vão trabalhar bem com quem anda. E essa é a grande estratégia do Evangelho. Jesus não criou polêmica com ninguém, irmão. Jesus não ficou batendo boca, e ele tinha autoridade para isso. Jesus ia na sinagoga, ele não batia boca com os religiosos, com os fariseus, com os escribas, não. Jesus pregava a palavra. Jesus pregava a palavra. Você está entendendo? Então, quando a mulher é pega em adultério e vem trazer a mulher para ele, que ele está escrevendo na areia, ele não bate boca, porque ele fala assim, quem é vocês para acusar ela? Vocês também são adultos. Ele sabia. Porque ele é onisciente, onipresente, tudo ele sabia da vida de cada um. Ele poderia ter se levantado, você é isso, você é isso, você é isso, e causado a maior polêmica. Não, ele disse assim, ó, vocês não têm pecado? Pô, tira a primeira pedra. Ele não causou polêmica, ele botou as pessoas para pensar. Eu acho que nós, como líderes religiosos, como líderes, como pastores, a gente precisa pregar a palavra com amor, lógico, exortar, mostrar a verdade, mostrar o caminho, mostrar a vida, né? Mas sem polêmica, irmão. Sem polêmica, a gente não precisa entrar em polêmica. Jesus não foi polêmico, eu não posso ser, né? O que Jesus faria hoje? Como Jesus estaria aqui? Pregando a palavra. Quem vai andar com ele? Quem quer e quem não quer? Quem não quer, se queres ir após mim, negue-se a si mesmo e siga. Ele não falou, siga-me. Eu estou chamando, não, ele disse, se quer. Se você quer,
negue-se a si mesmo e venha. Se você não quer, é um direito seu, né? Infelizmente, a gente está tentando convencer alguém que já se convenceu que não vai ser convencido. Se é que, não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Parece uma paranoia que eu estou falando. Mas as pessoas que acreditam nessa ideologia, que para nós não condiz com a nossa conduta, não adianta a gente bater de frente. Assim como não adianta eles virem falar para nós, não, porque Jesus não existe, não, porque isso é balela, porque a Bíblia foi escrita por homens. Não adianta falar, irmão. Por fé, a gente já creu na Bíblia, a gente acreditou nela, ela é o livro de regra para nós, e ponto final. É cada um na sua. Meu pai dizia assim, ó, se cada um cuidar da sua vida, muitos problemas não vão existir. Agora, se eles querem isso para a vida deles, amém. Eu falo para muitos hoje, eu tenho o privilégio, Nicolas, de pregar, desde o mais simples até o mais magistrado. Eu tenho o privilégio de pregar do mais pobre ao mais rico, eu tenho o privilégio de pregar hoje casais que sentam para ver as nossas palestras por conta do bom humor, sentam, casais da Umbanda, sentam para me assistir. E o que eu posso? Jovens que têm uma tendência homossexual, e sentam para me ouvir, e eu vou, meu irmão, o que eu posso fazer? Eu vou pregar a palavra, vou mostrar o caminho. Ela vai se convencer? Convencer não é a minha missão. A minha missão é pregar, convencer com o Espírito Santo. Se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, eu acho assim, que essas ideologias, elas prestam sim um desserviço. Mas não cabe a mim julgar, eu não sou juiz de nada. Eu cabe a mim pregar a palavra. Jesus não falou vai julgue. Jesus falou assim, ó, vai e prega a palavra. Né? E de pregar a palavra. Então, eu acho que a gente precisa sair de polêmica, não se envolver em polêmica. A gente tem que cuidar dos nossos, mais próximos, sabe? Eu penso assim, é só a minha ignorância, meu jeitão doido de pensar. Eu só penso isso. Você não vai me ver em polêmica. É duas coisas que você não vai me ver. Envolvido em polêmica e envolvido em política. Eu tiro meu time de campo, eu tenho as minhas preferências, eu tenho os meus votos, eu sei em que voto consciente, quem anda comigo, senta na mesa comigo, eu oriento, mas até aí só. Eu não falo de púlpito, não uso microfone para nada. Hoje isso é um grande embate, né? Porque às vezes acaba perdendo o foco, né? Sai muito do foco, na verdade. Totalmente. Que o foco seria pregar o evangelho e atrair. Mas às vezes você fica tentando convencer, e você só afasta mais, né? Exatamente. Você trazer para perto. Mas agora, saindo dessa, voltando para o tema casais, casamento, como que você e a pastora Márcia, vocês têm uma programação a dois, uma programação só de vocês? Sexta-feira do casal. Vocês têm isso hoje? A gente não está conseguindo isso, não. Mas a gente faz bom uso dos momentos que a gente tem. Por exemplo, agora ela está cuidando da janta e um pouco antes de eu entrar aqui com você, eu estava lá ajudando ela. Então, tipo assim, a gente faz de momentos simples, momentos especiais, irmão. Quem faz o momento é você. Né? Tem gente que compra uma roupa nova e diz assim, ó, eu vou usar no momento especial. Morre e não usa. Qual que é o momento especial? O velório, no próprio velório. Então, a gente tenta, ô Nicolas, fazer dos momentos que a gente está junto um bom momento, irmão. Não tem muito... por exemplo, ontem foi o Dia das Mães. Você não vê uma postagem minha homenageando minha mãe, homenageando minha esposa. Por quê? Ah, você é muito frio. Não, irmãos. Se você não fez o ano inteiro pela sua esposa, se você não fez o ano inteiro pela sua mãe, não usa uma data para fazer. Isso é hipocrisia. Sabe? Eu tô todo dia na casa da minha mãe, eu tô todo dia com a minha esposa, não passo o dia sem mandar uma mensagem para ela, não passo o dia sem dar um beijo para ela, não passo um dia sem eu falar que eu amo ela, ela falar que ela me ama. É isso que faz a diferença, é isso que nos fortalece, né? É isso que nos faz crescer juntos, amadurecer juntos e avançar, né? Então é que a gente é regrado por um calendário comercial. Ah, dia dos namorados, dia dos namorados. Eu vou levar minha esposa a jantar fora. Eu levo minha esposa a jantar fora toda semana, quando eu posso. Entendeu? Ah, vou levar minha esposa numa pizzaria. Não é come pizza, só que não é dinheiro, não é come pizza, irmão. Então, a gente não tem um dia assim, esse dia a gente desliga de tudo. Não. O dia que a gente não tem nada, a gente já se desliga de tudo. E a gente tem o nosso momento, o nosso tempo. E a gente faz desses momentos o diferencial. A gente aproveita. Vamos ficar sem fazer nada? Vamos ficar sem fazer nada. Estamos juntos, né, na cama, às vezes brinca, às vezes vê um vídeo, às vezes conversa e sai para comer um doce, tomar um sorvete, sai para almoçar. Essa tem sido a nossa rotina. E a gente aproveita as viagens, né? Por exemplo, sábado nós vamos para Itu,
a gente vai dormir lá, então a gente aproveita daí, tá no hotel, aproveita, toma um café da manhã caprichado, sempre a gente leva um casal com a gente para poder partilhar um momento, ter um tempo de mesa com eles, né? Então, a gente aproveita o momento. Muito bom, pastor, muito bom mesmo, né? E vou fazer essa pergunta, como que fala? Essa pergunta, esqueci a palavra. Genérica, não é genérica, mas tem a ver. Qual o segredo de um casamento duradouro, pastor? Qual o segredo para se manter no casamento? Rapaz, um casamento duradouro, não sei não. É a mesma coisa de perguntar para quem é bastante velho, né? Quem tem os 99 anos, qual o segredo para chegar nessa idade? Morrer, né? O segredo é não morrer. Rapaz, casamento duradouro, não sei não, porque o meu falta muito pro meu durar ainda. Mas eu acho que o segredo é desejar fazer dar certo, Nicolas. Eu acho que quando você. É o que Paulo falou, né? É considerar o outro mais importante, é suportar o outro. Eu acho que essa é a grande estratégia. O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa ser submissa e partilhar do propósito, do mesmo propósito, sabe? Às vezes eu vejo a minha esposa muito cansada nas viagens, eu vejo ela assim, bem arrebentada, e ainda tem a questão espiritual, ela é mais sensível espiritualmente, e ela volta, às vezes eu sinto, ela não dorme, o inferno fica assolando ela, e eu percebo ela muito cansada, mas ela não reclama, ela vai para cima junto comigo. E por quê? Porque entendeu o propósito, entendeu a missão. Então, o que tem faltado mesmo hoje, casamentos têm acabado hoje por falta de propósito, falta de visão e, acima de tudo, falta de vontade, Nicolas. Os casais estão com falta de vontade de fazer dar certo. Entendeu? Quando meu pai fala assim, ó, quando um quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. E esse ditado não é bíblico, não, mas ele é verdadeiro. Quando você não quer, você não briga, irmão. O outro não vai brigar sozinho, né? Mas quando você quer fazer dar certo, se o outro topar fazer dar certo, ninguém segura. Então, o segredo para chegar hoje a 24 anos, 23, 24 anos, é que a gente decidiu fazer dar certo. Ainda que a gente seja falho, ainda que a gente seja, às vezes, intolerante, ainda que às vezes a gente erre, e é aquilo que eu falei para você, a gente tem muita facilidade de permitir que a graça e o perdão nos alcance. E alcance os nossos filhos, e alcance a minha esposa, e me alcance. A gente entendeu o tamanho da graça que nos alcançou, e a gente entendeu que a graça ela precisa ser abundante aqui dentro de casa. A gente é cheio de problemas, cheio de defeitos, mas a graça ela tem nos constrangido, e com isso a gente tem tido uma vida muito boa, não posso reclamar. Vocês têm, além do ministério em conjunto, né, com casais, você prega também, às vezes, fora para homens, em um culto mesmo, sem necessariamente ser um culto específico de homens, de casais, e ela também é convidada para pregar em demais cultos? Eu prego até em velório de cachorro, se convidar. Agora, ela recebe muitos convites, mas ela não tem essa chamada, ela não tem essa pegada. Ela tem uma pegada muito boa no aconselhamento, tete a tete, assim, ela é muito cirúrgica, assim. Eu percebo que Deus usa muito a vida dela. Ela tem uma sabedoria, uma graça, assim, ela é dura, irmão. Ela é terrível. Ela, como diz, ela dá uma voadora gospel, assim, facinho, mas é uma facilidade dela e ela recebe muitos convites para pregar, porque as pessoas acham que ela vai pregar e brincar igual eu e ela não vai, esquece. Ela recebe convites, mas ela não prega. E eu já entendi isso, já tentei muito, lutei muito, falei para ela, tudo, até que eu entendi que se Deus não derramou isso sobre ela, não vai ser eu que vou derramar. Então, ela entendeu o chamado, eu entendi o chamado, a gente vai indo aí. Eu vou pregando, ela vai junto, intercedendo, tá dando certo. E vocês têm 2 filhos, né? A Giovana e a Júlia. E como que para vocês foi, né, administrar essa questão de ministério itinerante e a criação dos filhos? É que quando a gente começou a sair mesmo, nossos filhos já não eram mais pequenininhos, né? Eles já tinham aí seus 8, 9 anos, e a gente sempre criou os nossos filhos muito independentes, assim.
eles ficam na casa dos outros de boa, eles agora ficam sozinhos de boa. Então a gente criou eles bem nessa pegada mesmo. E isso facilitou muito a nossa vida. Isso fez a gente ter essa liberdade de sair. São grudados em nós. Quando a gente está aqui, eles estão grudados na gente. A gente está sempre junto. Mas eles entenderam o nosso chamado. Hoje eles fazem parte até, né? Me ajudam com a mídia, fazem parte do ministério. Os dois fazem parte do ministério de casais da igreja, pra você ter ideia. São dois solteiros, mas eles fazem parte da mídia. Quando eu organizo evento, eles vão lá para recepcionar. É top. A gente está junto. É uma família servindo no altar. Agora, pastor, para fechar com chave de ouro, isso eu peço, né, para todos os convidados. Vamos imaginar que esse momento é um momento onde você tenha uma oportunidade de deixar algo registrado para as demais gerações, né? Mesmo que daqui 100 anos ninguém veja esse vídeo, mas espiritualmente é uma declaração, entendeu? Então, qual o conselho, um conselho mesmo, né, que você deixe para essa geração de novos casais, de já casais, e para as próximas que vão vir? Qual o conselho que você deixa aí de despertar e de chamamento para ação? Olha, Nicolas, se eu posso deixar um conselho, eu deixo, então, baseado naquilo que eu venho vivendo nos últimos anos. Não largue de Jesus por nada. Se eu posso deixar algo rápido, não largue de Jesus por nada. Se apegue em Jesus com todas as suas forças, ainda que você pareça fraco, falho, que você não mereça receber nada dele, mas não largue dele por nada. Ainda que você peque, ainda que você caia, não largue dele por nada. Melhor pecar grudado nele do que pecar longe dele, né? Jesus transformou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus me tirou do lamaçal do pecado. Jesus me tirou da incredulidade. Jesus, ele transformou minha vida por completo. Hoje eu tenho a oportunidade de entrar nas grandes igrejas conceituadíssimas, né? E nas sedes das grandes igrejas. E eu não chegaria lá com minhas próprias forças. Eu cheguei lá porque Jesus me colocou lá. Jesus tem soprado meu nome. Estou falando com você porque Jesus soprou meu nome para você. Então, se eu posso deixar um recado que pode valer para agora, ou para daqui 100 anos, ou para daqui 200 anos, se apegue em Jesus com todas as suas forças. Busque ter um encontro com Ele, não com a igreja, não com a religião. Embora você precise da igreja, embora é bom você estar conectado a uma igreja, ligado a uma igreja. Não estou aqui fazendo apologia de você se apegou em Jesus. Não, precisa estar numa igreja, precisa estar em comunhão, precisa estar tomando ceia, dizimando, tudo isso é bíblico. Mas se apegue em Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade. Ainda que você não entenda algumas coisas, continue grudado nele. Né? Se eu posso deixar um recado a quem nos vê e vai nos ver depois, não largue Jesus por nada. Não largue Jesus pela droga, não largue Jesus pela bebida, não largue Jesus pelo prazer de um namoro, de uma vida sexual antes da hora, não largue de Jesus pelo divórcio, não largue de Jesus por nada. Se apegue nele, porque céus e terras passarão. 100 anos passarão, talvez depois dessa live, mas a palavra de Jesus jamais passará. Por isso, se eu posso deixar algo, se apegue nele, que vai valer a pena. Glória a Deus, que bênção, gente. Nossa, eu aprendi demais aqui. Pastor, que unção que tem sobre a sua vida. Eu fico Amém. muito grato mesmo pelo convite, por ter aceito o convite. Eu fico muito grato mesmo, foi um tempo precioso. Eu estou saindo daqui com mais convicção ainda, né? De que Deus tem movido, tem um propósito em tudo isso. Então, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Foi uma bênção. Obrigado a você que nos assistiu. E o pastor quer falar mais alguma coisa? Não, Nicolas, só agradecer mesmo você pelo convite. Estou à disposição sempre. A nossa agenda é bastante corrida, mas vamos falando aí. Se precisar da gente de novo, nós estamos à disposição.
E que Deus abençoe você, Deus abençoe esse projeto na tua vida, que Deus possa soprar o teu nome, que Deus possa soprar link da sua bio aí, onde você menos esperar, né? E talvez você não veja os frutos, mas com certeza você vai colher os frutos. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, tua família e aqueles que estão nos vendo também, que Deus abençoe muito. Amém. Glória a Deus. Bom, semana que vem estamos aqui novamente, segunda-feira, às 8 horas, com a Thalita Leal, falando sobre saúde e bem-estar. Um papo também maravilhoso. E é isso. Nossa live vai estar agora disponível aqui no Instagram e até as 9. Agora são 9, né? Até as 10 vai estar disponível no YouTube, tá bom? Então eu fico por aqui. Pastor, muito obrigado novamente. Te desejo uma boa noite. Deus abençoe o restante da sua semana. Amém. Deus abençoe a vida